Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um sistema do que eu mostrei no vídeo anterior, um sistema para pequena aplicação para poder me dar a curva de calibração de qualquer substância que foi feita essa análise em laboratório. O que consiste uma curva de calibração? No laboratório você pode estar precisando analisar uma certa substância como essa aqui, que é o trisoxalato ferrato de potássio. O que é que essa substância pode acontecer com ela? Você pode querer saber se ela reagiu, se oxidou, quanto ela oxidou para ferro 2, no caso de uma reação, por exemplo. Você tem como saber quanto reagiu através da concentração de ferro 2 presente, por exemplo, depois que ocorreu a reação. Então, como é que eu posso fazer isso? No laboratório, se atente só essa parte mesmo. No laboratório, eu chego e vou fazer uma curva de calibração. O que é isso? Vamos supor que eu sei que reage e o ferro que está aqui, que é o íon férrico, se torna íon ferroso, ou seja, ferro 3 para o ferro 2. Então, eu não tenho como saber qual a concentração disso aqui somente, mas eu posso chegar, o que é que eu faço no laboratório? Eu pego uma solução dessa substância aqui, uma solução contendo só esse íon, soluções padrões, que eu sei a concentração é conhecida, e eu vou para o espectrofotômetro e calculo as respectivas absorvâncias. A partir disso daí, eu posso fazer o quê? Se eu tenho uma relação de x e y, eu posso fazer curvas disso aqui. Então, essa curva de calibração é uma curva, na grande parte do tempo, linear, em que eu encontro essa relação entre a absorvância e a concentração. Então, é dessa forma. Aí daqui eu posso agora chegar no meu espectrofotômetro, nessa substância aqui que eu não conheço a concentração, e o que é que eu faço? Coloco essa substância no espectrofotômetro e leio a absorvância. A partir dessa absorvância, eu consigo determinar a concentração, por exemplo, de íon férrico depois que ocorreu alguma reação aqui. Lembrando que aqui é ferro 3 e, por exemplo, na reação que ocorreu, por exemplo, a reação que essa substância ela é fotossensível, esse ferro 3 ele vai para ferro 2, entendeu? Reduz para ferro 2. Então, esse ferro 3 vai para ferro 2. Então, a partir daí você consegue determinar a concentração dessa substância de ferro 2 nessa substância a partir da tabela de absorvância e concentração, O que acontece o que é que a gente faz para estar fazendo essa análise? A gente chega, coleta os dados no laboratório, coloca no Excel, cria uma curva de calibração aqui, e aí a gente volta aqui, eu coloquei já a absorvância no eixo X e a concentração no eixo Y, absorvância no eixo X e concentração no eixo Y, e a partir daqui eu começo a trabalhar. A grande sacada é que, aí para eu achar, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa substância, eu leio ela no espectrofotômetro e eu leio lá uma absorvância de 0,5656, vamos supor. Aí eu vou ter que copiar essa equação aqui, jogar ela para cá, substituir os valores, e isso tudo pode até induzir a erro, nos levar a erro, e é uma coisa mais dificultada. Então a solução do problema é que eu consiga fazer isso utilizando Python, de uma forma que eu possa criar uma aplicação. Quem não sabe, até uma aplicação web, uma aplicação como eu vou fazer aqui, mais simples mesmo, só rodando Python puro, e aí a gente vai ver. Vamos começar então com o PyCharm, né? Eu vou estar usando o PyCharm para poder estar desenvolvendo essa pequena aplicação, e vamos começar criando nossa Virtual Environment. Por que a gente precisa criar uma Virtual Environment? Para a gente ter essa unidade virtual de desenvolvimento que seja diferente do sistema. Ou seja, a minha instalação Python do sistema, que é a minha instalação padrão, vamos ver aqui, eu estou usando o Ubuntu 18.04, aí aqui eu tenho o Python 3, ele vem já com ele, e o padrão é o Python 2, que já vem com ele também. Lembrando que eu estou usando o Ubuntu 18.04. Então, eu vou criar uma unidade de desenvolvimento virtual separada para eu instalar meus pacotes lá e não ficar tudo junto dos pacotes do meu sistema. Até porque, se eu for, por exemplo, criar uma aplicação web, uma outra aplicação que eu vou servir para um cliente, o que pode acontecer é que, se eu tiver vários pacotes instalados na minha instalação do Python global,
eu não consigo criar, por exemplo, um arquivo de requirements só com meus pacotes que eu uso. A gente vai ver daqui a pouco que é um arquivo de requirements e tal. Então, o que é que eu faço? Eu vou criar uma unidade separada, com Python separado, para trabalhar só com esse sistema. Então, como é que eu dou esse código? Aqui eu estou usando o VirtualWave no Ubuntu 18.04. Quem tiver dúvida é só ver como instalar o VirtualWave no Ubuntu 18.04 VirtualWave. Aí eu vou dar um traço P para garantir que eu estou instalando uma unidade separada utilizando o Python 3 e vou chamar de VirtualWave. Eu já tenho ela aqui, eu estou criando novamente só para poder reaproveitar os pacotes que eu já tenho, não demorar muito tempo na instalação e não perder tempo de vocês aí. Pronto, criou minha unidade de VirtualWave. Se eu vir aqui, como eu já mostrei a vocês, se eu digitar Python, ele vai entrar automaticamente no Python 2, porque é o Python do sistema, né? O Python que está com o Ubuntu. Então, eu vou ter que entrar agora na minha unidade virtual de desenvolvimento, na minha Virtual Environment. Então, eu vou dar, qual é o código? Source, eu chamei de .vim, bin e Activate, para ativar, ou seja, eu ativei minha unidade. Quando eu ativo ela, você vê que aparece o .venv aqui, o ponto .venv, porque é ela aqui que está aqui. Pronto, se eu disser agora aqui Python, eu falei o que? Que eu ia instalar por padrão ela o Python 3. Veja quando eu digito Python aqui, ele não entra mais no Python 2, ele já entra no Python 3. Por que entra no Python 3? Porque eu estou utilizando agora o meu Python, não mais o meu Python global do sistema Ubuntu, é da minha unidade, na minha VirtualEnv. Então, eu vou sair aqui do interpretador do Python e vou começar a trabalhar. A primeira coisa, eu vou começar instalando os pacotes que eu preciso. Então, eu vou instalar, o primeiro pacote é pip, install pytest, que é o pacote que eu vou trabalhar com os testes. Instalou, ele está dizendo que já tem, porque já deixei, porque para não perder tempo. Pip, install matplotlib para plotar o gráfico. Então, ele instalou também. E pip, install NumPy, né, que é para trabalhar com os vetores, os vetores do NumPy. Pronto. Se você estiver instalando aí, ele vai instalar tudo certinho, não vai dar essas mensagens que o requirement já está satisfeito. Bem, eu falei para vocês que você está utilizando uma unidade separada. Então, eu vou criar aqui agora um arquivo requirements que vai mostrar tudo que eu preciso para executar o meu projeto. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Eu dou pip, freeze. Pip é gerenciador de pacote do Python, né? Então, você vê que eu utilizei ele lá para instalar os pacotes. Aqui agora, pip freeze requirements.txt. Pronto. Deixa eu esperar ele aqui. Pronto, ele criou meu arquivo de requirements. Você vê aqui, ó, que no meus arquivos de requirements ele vai ter outras coisas que ele precisa, mas vai ter principalmente aquilo que a gente instalou. O NumPy, o PyTest, tá vendo que a gente já instalou, e o matplotlib aqui. E essas outras aqui são outras dependências que esses pacotes que a gente instalou, às vezes eles precisam. Então, você já está com a parte feita, ou seja, nós já temos nossos requirements, já instalamos o que nós vamos precisar. Como eu vou estar utilizando o PyCharm, eu vou configurar ele aqui para estar trabalhando com PyTest, porque por padrão, se eu não me engano, ele trabalha com outro. Deixa eu só vir aqui. Aí você vai vir aqui, né? Eu vou vir aqui teste, né? Não lembro onde é que está, vem aqui Python Integrated Tools, ele já está com PyTest. É assim, ele trabalha com unit tests, mas aqui eu setei para ele trabalhar com PyTest. Então você vem aqui e se certifica de que ele está setado para trabalhar com o PyTest. Dando OK, então nós já estamos com com o que a gente precisa para o sistema funcionar. OK. Então vamos começar com a programação propriamente dita. Então eu vou criar aqui dentro da minha pasta Calibration Curve, eu vou criar uma pasta chamada App. Ou seja, é onde vai ficar o app. E aqui eu vou criar uma pasta chamada Models, que é onde vai ficar tudo que vai se fazer, vamos chamar de regra de negócio. Ou seja, tudo que vai ser feito vai ficar aqui dentro dessa pasta Model, todo o processamento de dados. Por que eu estou separando? Porque eu poderia, por exemplo, ter uma validação. Eu não vou fazer isso para não ficar muito complexo, mas eu poderia ter uma validação de dados de entrada, se está tudo entrando certinho. Então eu poderia ter outra pasta aqui, por exemplo, com o nome... Por exemplo, eu podia ter outra pasta com o nome Utils. Entendeu? Que aí eu ia ter lá meus arquivos de validação e tal, beleza? Eu criei isso aqui como pasta, deixa eu botar aqui o Dunder init para poder... Que na verdade isso aqui vai ser... Pacote não é para ser
para ser se você precisar importar em outras unidades esse seu sistema, você já coloca como pacote. E Python, nessas versões do Python não precisa fazer isso explicitamente, mas a gente continua fazendo, porque o próprio Python diz, né? Explícito é melhor do que implícito. Então vamos lá. Vamos começar criando um arquivo Python chamado calibration curve. Calibration curve.py. Pronto, criei esse arquivo e vou começar a trabalhar. Eu vou começar já importando NumPy, porque eu sei que eu vou trabalhar com NumPy Array. E vou importar também matplotlib, pyplot, porque para fazer o plot, né? Um plotzinho básico aqui só para a gente ver funcionando as PLT. Ou seja, isso aqui a gente usa como que como um alias. Ou seja, para não estar escrevendo matplotlib.pyplot, você bota as PLT e na hora você chama lá o que você quer utilizar lá do matplotlib, plt.show e já foi. Então eu vou utilizar aqui orientação a objetos, eu vou criar uma classe chamada calibration curve. Lembrando que para você criar classe, né, a convenção é você utilizar maiúsculas, ou seja, calibration curve, maiúscula aqui, e vou começar a criar meu método init. Então meu método init ele vai ser o quê? Ele recebe sempre self, né, porque da classe, e aí eu vou receber absorbância. O que é isso que eu vou estar recebendo como absorbância? É uma lista contendo as absorbâncias. Aí eu poderia fazer para ler um CSV, ler um próprio arquivo gerado pelo equipamento, mas eu quis simplificar. Então você vai receber uma lista com a absorbância e uma lista recebendo a absorvância e uma lista recebendo a concentração. Então você vai receber a absorvância e a concentração. Aí eu vou dizer que self absorbância é igual a absorbância, né? Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui é igual a absorbância, né? Isso aqui eu estou passando para a classe e estou dizendo isso aqui, ó. Isso aqui eu quero dizer que esse underline simples quer dizer o quê? Quer dizer que esse método ele é privado, ele é um método da classe, ou esse método não, esse parâmetro ele é da classe. Ele é privado, ou seja, em outras linguagens, quando você define um método como privado, tipo Java, você não consegue ter acesso fora dela. Em Python você consegue, mas essa convenção ela é utilizada para que o cliente que for usar, ou seja, outro programador que esteja usando este módulo, ele saber que ele não pode estar setando absorbância diretamente, ou seja, esse underline ele indica isso. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, a mesma coisa para concentração, ou seja, eu vou estar recebendo a concentração e vou estar aqui juntando com a classe. E aí agora eu fiz aqui uma jogada, self coeficientes. Eu não estou recebendo isso aqui porque eu estou botando isso aqui. Eu vou explicar qual foi eu já vou chamar o NumPy logo aqui e vou dizer. Pronto. NumPy, esqueci de aqui asnp. Por quê? Para não precisar ficar chamando NumPy, eu coloco aqui asnp, eu coloco aqui np e chamo aqui o método polyfit. O que é que o método polyfit faz? O método polyfit, ele vai criar uma curva, ele vai encontrar os valores de A e B para o seu conjunto de dados, ou seja, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente isso, encontrar não essa curva, mas o ponto A e o ponto B, que eu posso plotar essa curva, ou seja, o A é o que está acompanhando o X, né, da matemática básica, e aqui o ponto B é o termo independente. Então, o que ele faz é justamente isso, é encontrar o A e o B. Eu passo esse parâmetro 1 aqui para dizer que ela é o quê? Primeiro grau, ou seja, linear. Eu quero só ver como linearidade. Se você for analisar aqui, fizer análise crítica aqui do gráfico, você vê que tem demais para ser linear do que outra coisa. Então, e por que eu estou passando isso aqui e não estou processando lá na frente? Há uma diferença entre você trabalhar com programação científica. Tem uma coisa, a programação científica envolve muitos cálculos matemáticos. No caso, esse cálculo aqui, ele não consome muito da máquina. Mas tem cálculos que você acaba consumindo muito na máquina. Se eu passo esse coeficiente mais na frente como um parâmetro, ou passo mais na frente chamando ele como uma função, eu preciso achar o valor de A e o valor de B.
Para eu achar A e B, eu vou ter que chamar ele duas vezes, ou seja, eu estou duplicando esses valores. Aqui não, aqui eu chamo ele uma vez só, e aqui o que o polyfit me retorna? Ele vai me tornar uma lista com dois valores, os valores de A e o valor de A e o valor de B. Então, quando eu chamo polyfit, ele vai me retornar uma lista, deixa eu botar aqui um comentáriozinho, uma lista com A e B. Então, já tem o A e B aqui definido, eu não preciso chamar duas vezes para estar, analisando, chamando uma vez para calcular A, outra vez para calcular B, porque eu consumo um recurso desnecessário da máquina. Lembrando que isso aqui poderia ser um processo que demora 3 segundos cada um para fazer, você demoraria 6 para fazer os dois. Então vamos lá. Você vê que ele está reclamando aqui, porque ele não está achando self-absorvância, né? Self-concentração, claro, não tem aqui, porque aqui ele está com underline na frente, e aqui também, né, com underline na frente. Então, ele reclama. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar o conceito de propriedades, ou seja, eu uso aqui o decorador property e eu vou transformar a absorvância em uma propriedade. Eu posso acessá-la agora sem utilizar o underline. O que é que eu faço? Eu vou colocar aqui def absorvância, property, né, com o decorador, e vou colocar aqui return self. Então ele vai me retornar lá a absorvância que está aqui armazenada como privada. Olha, veja que ele já parou de reclamar aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa agora, property def concentration. Opa. Então ele vai agora fazer o quê? O que é que eu vou fazer aqui agora? Da mesma forma, retornar minha concentração aqui, ó. Concentração. Ups. Pronto, ele para de reclamar. Então aqui eu tenho isso. Daqui a pouco eu vou explicar melhor porque eu fiz isso aqui quando tiver o resto da classe pronto. Então eu vou deixar o concentration. Deixa eu ver se não tem nada errado, porque ele está reclamando aqui. Não, é isso mesmo. Isso é alguma coisa aí. Então, eu vou transformar também meus coeficientes em uma propriedade, porque você vê que eu deixei ele como um método ali privado. Então, property def coeficiente. Deixa eu pegar aqui para ficar digitando muita coisa e perdendo tempo. Self. Então ele vai me retornar também, da mesma forma ele me retorna self underline coeficientes. Beleza, já fiz isso aí, tá legal. Então eu estou me retornando os coeficientes, as concentrações e as absorvâncias. Veja que eu criei aqui a propriedade para que eu possa acessar utilizando somente self. Eu não preciso acessar utilizando underline. Isso daí é muito importante porque eu não reescrevo os métodos, os parâmetros da classe, os atributos da classe, entendeu? Esse atributo aqui, você pode acessar ele Python deixa você acessar ele externamente, mas você como programador, todo programador Python conhece esse guia, né? Essa forma de trabalhar. Se tem underline, você não acessa ela diretamente. Então, eu já tenho aqui para os meus coeficientes. E agora que eu venho, ó, eu só fiz aqui com os coeficientes para a gente ver como fica, né? Para poder testar essa parte, entender essa parte de propriedades e tal. Então, eu vou agora pegar mais duas propriedades, o A, mais duas propriedades, ou seja, dfa, que é o quê? Que é o valor do A o valor de A da minha fórmula aqui, né? Da minha função, ax mais b da matemática, e vou dizer que é o quê? Que é return self underline coeficientes 0. Eu poderia usar aqui o underline ou sem underline, porque eu tenho o coeficiente como propriedades, entendeu? Eu deixei assim, mas eu posso usar da mesma forma. Então vamos agora achar o valor de b. Então, arroba property, de novo, para poder dizer que é uma propriedade. B é coeficientes. Ó, o A está na primeira posição da lista. Então, na posição 0, ou seja, coeficientes 0. Agora o B está na segunda posição da lista, né? Começa do 0, índice 0, aqui índice 1. Então aqui eu vou mudar para 1 e eu vou ter meu valor de B. Então eu já tenho o valor de A e de B calculado. Aí eu decidi colocar também para calcular o R ao quadrado, o R squared. Se você for ver aqui, ó, você tem aqui o R squared, ou seja, o que é que isso indica? Isso indica quão forte, a grosso modo, o quão forte é a sua
são seus dados, ou seja, o quanto eles estão linearmente ligados realmente. Você vê que quanto mais isso for próximo de uma reta, mais ele tende a ser uma reta. Eu vou botar um valor aqui primeiro aqui de um valor fora do comum. Vou botar aqui 8.5. Ó, você vê, ó, que ele fica o gráfico já doido, a linha nem segue mais os pontos direito, e você vê que o R-squared ele agora é 0.36. E qual é a dica disso aqui? Quanto mais próximo de 1 esse R-squared for, melhor a sua correlação. Olha aí. Quanto mais próximo de 1, melhor a sua correlação. Então, eu vou criar isso aqui, ó, a propriedade R-squared. Eu vou estar copiando e mostrando aqui, para a gente não perder tempo, porque é explicativo. Então, vamos lá, eu criei uma propriedade R-squared. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma correlation matrix, ou seja, o que é isso? Ela vai criar uma matriz de correlação e eu vou passar o quê? Usando o módulo NumPy, e ela vai me retornar o R. Usando o módulo NumPy, eu chamo isso aqui, ó, NP, que vem do NumPy, coef, e passo a absorvância e a concentração. Então, e aí, a partir daqui, eu posso achar, ó, minha correlação de matriz, ou seja, eu chamo isso daqui, correlation matriz 0 e 1, ou seja, no índice 0, o primeiro valor que ele vai me retornar é o valor de R, ou seja, isso daqui me retorna R. O que é que eu quero? Eu quero R squared, R quadrado. Então, o que é que eu pego? Eu pego esse valor aqui que eu achei e vou elevar ao quadrado, ou seja, eu tenho agora meu R squared. Veja que, recapitulando, eu uso isso daqui, isso aqui do módulo NumPy, esse método, coef, eu vou passar o quê? Minha absorvância no eixo X e minha concentração no eixo Y, exatamente como eu fiz aqui. Aí ele vai me retornar isso aqui, esse valor aqui, que é o que? 0 e 1, esse valor é o valor de R, mas eu não quero R. Esse valor aqui ele me retorna R, eu quero R quadrado. Então eu pego isso daqui e elevo ao quadrado, então eu tenho meu R2, ou seja, meu R squared. Entendeu? Qualquer dúvida, é só você ver a documentação do NumPy, que esses aqui eles são autoexplicativos. Beleza. Agora eu vou colocar mais uns métodos na classe. O primeiro método que eu vou botar é o método call, que é o que? Que é para transformar essa classe num callable. Ou seja, eu posso chamar essa classe se precisar chamar ela direto como eu chamo uma função. Como é que eu chamo uma função em Python? Eu tenho uma função tal, para eu chamar uma função em Python, eu chego aqui, eu chamo f de 10, ele vai me retornar a mesma coisa. Eu vou chamar, por exemplo, calibration curve de 10 e ele me retorna o valor, ou a instância que eu fizer, sem precisar estar chamando um método separado, calibration curve.calcula_x. Por quê? Deixa eu explicar. Poderia ser feito assim, def calcula ABS, calcula concentração for ABS, e aí eu vou retornar isso aqui, tal, só que você vê que já começa a complicar, depois eu vou ter que chamar, eu não tenho mais essa flexibilidade de chamar direto como uma função, eu vou ter que dizer lá que o calibração curve, e aí eu venho aqui, vou ter que chamar isso aqui, vou ter que passar o valor de X que eu teria aqui, e aí eu passo aqui, entendeu? Então, quando eu faço isso, não precisa, eu vou chamar ela direto aqui, porque esse método call, ele já, quando você coloca isso numa classe, ele transforma essa classe em um callable, ou seja, você pode chamar ela como você chamaria uma função. E o que é que eu vou retornar? Eu vou retornar, já que eu estou trabalhando com absorvância e concentração, isso aqui me retorna nada mais que a concentração dada uma absorvância, entendeu? Você tem a concentração dada a absorvância, você tem a absorvância, você passa aqui como X, lembrando, ó, que aqui voltando cá de novo, a absorvância está no eixo X, tá vendo aqui, que é o primeiro que eu coloquei. Eu tendo o valor de absorvância, eu acabo achando o valor de concentração, que é no meu problema inicial. Eu tenho uma solução padrão de ferro, mas eu tenho um composto lá que tem ferro no meio, e esse ferro reagiu, eu preciso saber quanto reagiu. Então eu uso a solução padrão para calibrar a curva com o equipamento, e depois, utilizando essa solução lá desconhecida, eu meço aquela absorvância, e lá eu jogo aqui, e aí eu acho o valor e aí consigo achar o valor da minha concentração dessa espécie naquela substância desconhecida. Isso aí
Quem quiser se aprofundar mais, é só estudar espectrofotometrias. Procurar aí no Google. Beleza. Eu vou fazer também aqui outro método especial, que é um método que vai me retornar uma string amigável, me mostrando a minha... Opa, aqui eu não passo X. Me mostrando o que foi feito. Então aqui eu vou botar return, underline duplo, str. Esses métodos são especiais do Python, tudo que tem underline duplo, não é? Eles são métodos especiais. Você vê que o método principal é init. Aí aqui eu tenho call, aqui eu tenho str. E o que é que ele me faz? Ele me retorna uma string com o meu... uma string que eu quiser. Isso daqui é uma representação dos meus pontos. Isso daqui eu usei um f-string. O que é que isso aqui me diz? A grosso modo, ele vai me retornar o valor de A, o valor de B e vai me retornar o valor de R squared. Ou seja, se eu estiver lá e quiser consultar o valor disso aqui, é só botar str, chamar a função, daqui a pouco a gente vai ver. str, chamar a função, ele vai me retornar isso aí para essa função. Você vai saber qual foi o A que foi calculado, qual foi o B que foi calculado e qual foi o R que foi calculado. E vou fazer por fim um plot. Um plot, vou colocar aqui dentro mesmo. Claro que isso daqui numa aplicação real, você poderia deixar o plot para o seu cliente. Para o seu aplicação cliente, você só retornaria os pontos. Mas eu vou retornar logo esse plot para quê? Porque com esse plot aqui, a gente pode testar, entendeu? A gente pode ver. Então, vamos lá ver. O que é que eu fiz aqui, ó? Eu tenho absorbância. Então, eu vou transformar toda a absorbância que eu recebi aqui como uma lista em um array. E concentração lab. Por que concentração lab? Isso daqui é a concentração que eu calculei no laboratório, ou seja, é a concentração que eu tomei lá as medidas no espectrofotômetro. Ou seja, lembre que isso daqui é uma lista com N valores. A gente vai ver daqui a pouco isso também. E eu vou ter aqui aí aqui, beleza, concentração lab, então aqui eu tenho a concentração no laboratório, concentração curva. Aí é que está aqui, ó a jogada que eu fiz aqui, curva de concentração de self-absorbance. O que foi que eu fiz aqui? Nada demais. Lembra que eu falei que isso aqui é um callable? Então, eu transformei isso aqui em um callable. Isso aqui, quando eu dou self, eu estou chamando, no caso lá, a classe. E aqui, como eu estou chamando direto, eu não estou chamando instanciando, não estou chamando self, ponto alguma coisa, não estou chamando direto. Então, ele sabe que eu estou chamando o método call dessa classe. Então, eu estou chamando isso daqui, passando quem? As absorbâncias. E por que eu transformei isso aqui em NumPy Porque se eu fosse passar como lista, eu teria que fazer for elemento na lista absorbância, e aí eu passar cada elemento no call aqui. No NumPy não, no Py você tem essa opção, né, de você passar um array inteiro e ele vai calcular tudo isso aqui. Se aqui eu tenho, vamos supor, 10 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai calcular cada ponto aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6 de uma vez só. E aqui ele vai me retornar 2, 3, 4. Vai me retornar os valores, os resultados já de uma vez só também, se precisar interagir, fazer um loop. Então, aí, entendeu, né? Porque eu chamei self direto aqui, porque é um método callable. Então, eu já fiz isso aqui. Aí eu vou dar o plt.plot, ou seja, aqui já é matplotlib. Lembre lá, ó, matplotlib, plot, plt. Estou pedindo para plotar absorbância e concentração e curva de concentração. E aí aqui eu peço um label. Por que eu peço esse label aqui? Eu peço esse label que ele me retorne aqui str self, a mesma coisa que eu fiz aqui. Aqui eu não chamei self com absorbância, ele me chamou call. Quando eu chamo aqui str self, ele vai chamar o método str dentro de self, ou dentro aqui da classe. O que é que vai acontecer? Ele vai me retornar os valores que eu já tenho. O A, tudo formatadinho, o B, o R squared, para botar lá. Isso aqui eu vou estar botando eu vou estar botando como um label do gráfico. Ó, já reaproveitei isso daí para estar utilizando como label do gráfico. Então, estou plotando primeiro a absorvância versus a curva de concentração calculada, que eu calculei. Plotando depois a absorvância, menos as concentrações, os pontos que eu passei no laboratório. Veja aqui que eu passo o R e o O. R para dizer que é para ficar red, vermelho, e o O quer dizer que eu quero plotar isso como pontos, porque eu não quero ver duas linhas, eu quero ver os pontos e como essa linha se comporta com esses pontos. plt.xlabel, absorbância, plt, ou seja, estou dizendo qual é aqui o meu título do eixo X, né, a minha legenda do eixo X. Y-label, absorvância, ou seja, a minha legenda que vai ficar no eixo Y não é absorvância, né, concentração em miligramas por litro. E o título é concentração em miligramas por litro versus absorvância.
peço aqui para mostrar para plotar as legendas e peço para exibir o gráfico. Matei, acabei de definir minha função, ou minha classe que faz isso. Eu vou testar agora sem utilizar lá meu framework de teste, eu vou testar por aqui mesmo. Então venho CU1, Calibration Curve, e vou agora rodar isso aqui para ver o que acontece. Então eu venho aqui, vou por aqui mesmo. CD App Models. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um Python, vou mostrar das duas formas. Python, então Calibration Curve, ele vai rodar. Quando ele roda, você vê que ele já me mostra o gráfico, ó. Já rodou aí. Rodou com o quê? Você vê que eu colei isso aqui, ó. O que eu colei aqui? Eu estou simulando agora, eu estou instanciando a classe, passando a lista com as absorvâncias, 0,15, 0,38, 26, e aqui eu passo aqui as concentrações. E aí o que eu estou pedindo ele aqui? Eu estou pedindo para primeiro imprimir o valor da concentração quando a absorbância for 9,565, já testando, né, se ele está funcionando certinho, ou seja, e vou pedir também para ele plotar o gráfico. Vamos ver aqui o gráfico, só o primeiro, ó. Olha o que eu te falei aqui, eu falei a vocês que o quê? Que ele aqui ia, o label do eixo da curva de concentração, ele ia mostrar automaticamente aqui, ó, certinho, porque o método STR me dá isso, ó, como é lindo. Eu já tenho aqui configurado, ó, A1296269, o B é menos 00101 e o R-squared bonitinho aqui no gráfico, sem precisar eu escrever nada. Se eu precisasse isso para outro módulo, para um relatório, ia sair exatamente dessa forma aí. Você só precisa chamar o quê? O STR no seu método, ele já vai sair bonitinho. Aí aqui Lab Data, e aqui você vê o gráfico feito, né? Ele já te mostra aqui a linha, que eu pedi que fizesse isso aqui como a linha, mostrando a linha e a correlação com os pontos. Ficou bem melhor do que a gente fazia aqui no Excel. Você vê que os dados, eles são coerentes, batem, e essa forma aí, você vê o R-squared aqui, da mesma forma, deixa eu rodar de novo aqui, botar um valor bem fora da realidade, e vou rodar novamente. Agora eu vou rodar por aqui. Ele vai me rodar, e aí ele mostra aqui, né? Eu estou rodando agora diretamente pelo PyCharm, né? Eu chego aqui, eu clico com o direito aqui, peço rodar Calibration Curve. Veja o que aconteceu aqui, ó. Ele já me dá uma curva totalmente não seguindo o padrão dos pontos, e o R-squared aqui, o R quadrado de 0,3775. Lembrando que eu falei lá que o R-squared, quanto mais perto de 1, melhor seus números estão correlacionados, certo? Então vamos voltar, tirar isso aqui, voltar ao real, e eu gosto de usar o terminal, até porque eu tenho mais controle aqui, né? Então você vê que aqui está a minha curva bonitinha, certinha e feito tranquilamente. Você vê esse número aqui, ó, eu só pedi para ele imprimir isso aqui. O que ele está fazendo? Ele está me imprimindo o valor de C nesse ponto aqui, ou seja, aí eu estou no laboratório lá, já calibrei a curva, e aqui eu tenho a minha substância desconhecida lá. Eu coloquei na cubeta, coloquei no espectrofotômetro, e lá ele vai agora me dar esse valor aí de absorvância. Então, eu chego aqui, substituo aqui, chamo aqui, ó, por que eu estou chamando direto? Porque aqui é um cálculo, então eu não preciso, se eu chamar aqui, ó, eu instanciei a classe C1, e aqui automaticamente eu já chamo com o valor, não preciso passar nenhum método aqui, porque ela é um cálculo. Então, quando eu fizer isso aqui, ela vai pegar esse valor, multiplicar pelo valor de A que eu já tenho, e somar com o valor de B que eu já tenho. Olha a beleza disso. Então, já tem o valor aqui. Então, vamos supor que para essa absorvância, minha concentração seria de 1,2304 miligramas por litro, nesse caso do exemplo aí de ferro. Essa curva, isso aí que eu estou fazendo é genérico, vale para o que você colocar aí. Eu estou utilizando o ferro como exemplo somente. Beleza, eu já fiz isso daí. E agora eu vou implementar, só para a gente ter uma ideia, os testes. Para fazer esses testes, eu vou estar utilizando o PyTest. Então, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando como é que a gente está utilizando o PyTest para testar nossa classe. Obrigado.